Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes estiveram sempre contra o sistema dos projetos PIN, tendo apresentado já vários projetos de lei no sentido da sua eliminação. Ora, não tendo essas iniciativas legislativas merecido o acolhimento da maioria das bancadas parlamentares, os Verdes consideram que interessa, apesar de tudo, assegurar a presença do interesse público nos projetos PIN existentes, desde logo na exigência do cumprimento integral por parte dos promotores dos compromissos assumidos com o Estado, porque, na verdade, o sentimento geral dos cidadãos é que as empresas recebem incentivos financeiros e fiscais e muitas vezes não cumprem com a sua parte. Foi o que sucedeu em Pedras Salgadas, cujas populações há muito têm vindo a denunciar o incumprimento por parte da Unicer dos compromissos assumidos. No entender das populações, a Unicer, para além de não ter criado os postos de trabalho que se comprometeu a criar em Pedras Salgadas, está a matar ou a deixar morrer a natureza termal que há mais de um século caracteriza a vila termal de Pedras Salgadas. Recorde-se que a renovação termal e a oferta turística em Pedras Salgadas constitui um dos fundamentos para a atribuição de tamanhos benefícios fiscais e tão generosos incentivos financeiros por parte do Estado à Unicer. Mas, afinal, a renovação termal e a oferta turística em Pedras Salgadas não se está a verificar, nem será, aliás, possível com as valiosas infraestruturas literalmente encerradas e ao abandono e sem dispor de um único hotel. Onde está a profunda remodelação do Parque de Pedras Salgadas com a construção de infraestruturas hoteleiras, culturais, desportivas, sociais e turísticas de qualidade prometidas pela Unicer? Vejamos os compromissos da Unicer. Reabilitação do Hotel Avelames para o elevar a uma categoria superior. O Hotel Avelames, que tinha sido reconstruído em 95 com fundos comunitários, foi demolido em 2010. Hoje, nem hotel reabilitado, nem Hotel Avelames, nem hotel de categoria superior. Criação de uma nova unidade hoteleira por recuperação do Grande Hotel. Hoje, o Grande Hotel continua em ruínas, literalmente ao abandono, a cair aos poucos. Implementação de espaços museológicos, antigas garagens encerradas, antigo engarrafamento e a Vila Adriana ao abandono total. Minigolf em ruínas. Quanto às fontes, apenas a fonte de Pedras Salgadas está aberta ao público, porque todas as outras estão encerradas e algumas delas ao abandono. Requalificação da zona marginal ao Rio Avelames através da implementação de um jardim temático. Hoje, as populações de Pedras Salgadas continuam sem ver qualquer jardim temático. Quanto aos postos de trabalho, segundo os ex-trabalhadores da empresa, em Pedras Salgadas não foram criados quaisquer postos de trabalho e nem sequer foram mantidos os postos de trabalho existentes em 2005. Ora, face a este cenário, não estranha que as populações se sintam absolutamente defraudadas por assistirem à morte da sua vila termal, não verem a criação de postos de trabalho que tanta falta fazem numa região do interior fortemente desprotegida e não verem os prometidos hotéis para que os turistas possam usufruir durante o termalismo. Mas, tal como as populações, também os Verdes consideram que é ainda possível fazer renascer o termalismo em Pedras Salgadas, assim a Unicer cumpra com os seus compromissos. Importa, portanto, que o Governo obrigue a Unicer a cumprir com a sua parte, a única forma de manter vivo o termalismo em Pedras Salgadas. Muito obrigado. Tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Ascenso Simões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Partido Socialista apresenta hoje, nesta Assembleia, uma iniciativa legislativa que visa tocar 3 pontos que consideramos relevantes. O primeiro ponto deve entroncar naquilo que devem ser as políticas de saúde e as políticas de turismo. Nós temos, nas próximas décadas, uma necessidade de olhar para as questões que têm a ver com o turismo de saúde, afirmando Portugal num mercado cada vez mais importante e desenvolvido e que deve também, em Portugal, ser um motor do desenvolvimento regional. É por isso que, no âmbito da Estratégia de Turismo 2027, importa que nós tenhamos uma atenção específica para o turismo de saúde, na relação entre as políticas de turismo e as políticas de saúde que são da responsabilidade do Ministério da Saúde. O segundo ponto, muito relevante, tem a ver com o património que Portugal tem no universo do termalismo. Durante muito tempo, durante muitas décadas,
Portugal afirmou-se como um espaço onde o termalismo foi essencial para muitas das comunidades portuguesas, para muitas das comunidades territoriais, e deve ser hoje olhado também como um elemento relevante no desenvolvimento regional. É por isso que o Partido Socialista, nesta iniciativa, traz também essa abordagem, uma abordagem mais alargada para as questões da saúde e do termalismo. Por último, Sr. Presidente, gostaria de dar aos Srs. Deputados uma nota sobre as questões que têm a ver com o Distrito de Vila Real e especificamente com as iniciativas em Vidago e em Pedras Salgadas. O Distrito de Vila Real é tão só o distrito onde há mais iniciativas no campo termal. Nós, se olharmos, nós temos Chaves, Vidago, Pedras Salgadas, Carlão e Régua, com um espaço termal com um elevado potencial. É claro que nós precisamos de olhar também para as complementaridades, quer em termos de oferta, quer em termos de afirmação das vocações de cada uma das termas. E devemos olhar para o património que está agregado a esse espaço termal, no sentido de o valorizar para o colocar também ao serviço do turismo português. Quando nós olhamos para este território, na sua relação, por exemplo, com a Galiza, nós temos que verificar também as complementaridades da oferta com os espaços que são colaterais na província de Ourense. E, portanto, Sr. Presidente, trazidos aqui estes temas que são muito importantes, importa que o Parlamento se foque também na disponibilidade que existe no território. Por último, Sr. Presidente, uma análise do PIN que levou a investimentos consideráveis em Vidago e em Pedras Salgadas. Nós entendemos que, neste momento, importa conhecer verdadeiramente a situação dos projetos que foram aprovados em tempos, já há bastante tempo, para esta região. Nós conhecemos os investimentos já feitos, mas importa que nós façamos uma avaliação dos investimentos não feitos. E importa essencialmente que nós possamos ter consciência daquilo que foram as desautorizações que o governo anterior concedeu a estes mesmos projetos. Ou seja, o governo anterior aliviou as responsabilidades públicas deste projeto de interesse nacional, em que importa que o Parlamento e o país e a região conheçam verdadeiramente a circunstância em que isso aconteceu. Portanto, Sr. Presidente, nós apresentamos aqui hoje uma iniciativa que visa colocar as questões do termalismo no debate político na área da saúde e na área do turismo, sem deixar de fazer uma avaliação daquilo que são as iniciativas mais territoriais e mais locais que também foram importantes neste mesmo debate. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua atenção. Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Costa e Silva, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais quero cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira por ter apresentado aqui neste hemiciclo este projeto de PIN da Unicer em Vidago e Pedras Salgadas. Para nós, uma iniciativa interessante, mas deixa-me, na realidade, um pouco confuso. E deixa-me confuso pela vossa iniciativa, pelo projeto de resolução em si, por uma razão muito simples. Não percebo porque é que os senhores não perguntam diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Economia, porque é que não resolvem o assunto, já que os senhores fazem parte de uma coligação com o Governo, apoiam o Governo, são muito amigos, não percebemos porque é que não resolvem o assunto diretamente. Porque se em causa está uma questão de lei, de incumprimento da lei, então cumpra-se a lei. Essa é que é a questão central. E os senhores, permitam-me, sinceramente, façam cumprir a lei. Então, não percebo a questão da iniciativa em concreto aqui, por uma razão muito simples. Se o objetivo é que a Unicer cumpra um contrato, se é que não está a ser cumprido com o Estado português, é que a lei seja cumprida, não são precisos recados nem projetos de resolução enviados através da Assembleia da República, penso eu. Sejam muito claros sobre isso. Já agora quero dizer o seguinte, da parte do PSD, nós, do PSD, somos a favor do cumprimento de todas as obrigações das empresas com o Estado, seja a Unicer, seja qual for a empresa, não há exceções, não há exceções. Cumpra-se a lei, portanto, neste e em todos os casos. É isso que nós procuramos. Depois, o que é que nós sabemos em concreto sobre este projeto? Portanto, é um projeto aprovado em 2005, em que nos termos iniciais objeta uma proposta de alteração em 2010,
quer quanto aos valores de investimento, números de emprego a manter e a criar, e aos incentivos e aos benefícios fiscais do projeto, a receber, neste caso, pela Unicer, ou pelo Grupo Unicer. Se o projeto não está encerrado e se há compromisso não for assumido por uma ou outra parte, mais uma vez, cumpra-se a lei, é isso que se pretende. As pedras salgadas precisam naturalmente de investimentos públicos, não há dúvida nenhuma, e muitos investimentos privados que criem emprego e riqueza na região, não há dúvida. A Unicer é e deve continuar a ser um parceiro fundamental daquela vila e do município na promoção do desenvolvimento local em todo aquele território. É fundamental. Mas, Sr. Deputado José Luís Ferreira, se Vossa Excelência quer ajudar realmente as pedras e as suas gentes, tem aqui uma grande oportunidade de fazer. O Sr. Presidente da Câmara de Vila Pouca da Chiara, que nos deve estar a ouvir neste momento, a quem saúdo, deve estar a desenvolver, o senhor deve poder ajudar a desenvolver, porque ele tem em curso um projeto das águas do Cardal, e nomeadamente a construção do balneário termal, e este projeto precisa de financiamento no Portugal 2020, porque é que o senhor não o ajuda, pedindo apoio ao seu Ministro da Economia, ao seu Primeiro-Ministro, aos seus amigos, ao seu deputado. É isso o mínimo que se lhe pede para quem é amigo da coligação. É o mínimo. Muito obrigado. Tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos começar por saudar e desde já afirmar que acompanhamos a iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes. Não estamos a discutir os PIN, projetos de potencial interesse nacional, que sempre mereceram por parte do PCP fortes críticas, mas podemos dizer que este é um belo exemplo do que não devia acontecer. O que está aqui em causa é a necessidade de assegurar o interesse público e não permitir que empresas que já receberam milhões e milhões de euros em benefícios fiscais e outros apoios financeiros, não cumpram com as suas obrigações de investimento e obrigação de criação de postos de trabalho. Não temos dúvidas em afirmar que esta pouca vergonha dos grupos económicos sacarem dinheiro do Estado, de todos nós, sem sequer cumprir as suas obrigações contratuais, tem que acabar. Em 2005, a troco de largos milhões de euros em apoios e benefícios fiscais que receberam, a Unicer ficou com a obrigação de promover o termalismo nas pedras salgadas e criar emprego. Tinham que manter os 220 postos de trabalho existentes e criar 110 novos postos de trabalho. 2012, governo PSD, CDS-PP, reduziram os postos de trabalho a criar de 110 para 58 e entregaram mais uns milhões à Unicer. A Unicer continuou a nada fazer, antes pelo contrário. Não só não criou os postos de trabalho, como não manteve os postos de trabalho inexistentes, mas o Sr. Deputado do PSD acha que está tudo muito bem. E em vez de promover o termalismo nas pedras salgadas, a Unicer está a matar o termalismo. Enquanto que a venda de água engarrafada representou em 2015 25 milhões de euros da sua atividade, o termalismo representou cerca de 24 mil euros, isto é, menos de 10% da atividade da Unicer. Se olharmos para os dados da frequência termal, percebe que as termas das pedras salgadas ficou a meio da tabela de 40 instâncias termais existentes. E se olharmos para o termalismo de saúde médico que caracterizou aquela região, apenas registramos 36 inscrições naquela unidade em 2015. Há assim a necessidade de fazer renascer o termalismo das pedras salgadas pelo potencial que tem, pela qualidade que tem, pela importância que tem para o desenvolvimento regional. E nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados, olhemos para a recomendação que o Partido Ecologista Os Verdes apresenta à Assembleia da República. Que o Governo desenvolva as medidas necessárias para que o Unicer cumpra integralmente os compromissos assumidos no âmbito do projeto PIN em pedras salgadas. Eu diria que este é o compromisso mínimo que se pode exigir de quem está minimamente de boa fé e cumpre aquilo que é a defesa do interesse nacional. E é assim, da inteira justiça, a aprovação deste projeto de resolução do Partido Ecologista aos Verdes. Muito obrigado. Tem agora a palavra em nome do CDS-PP o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, que aproveito para cumprimentar, senhoras e senhores deputados. Portugal tem hoje um problema no seu modelo de desenvolvimento económico. No primeiro semestre de 2016, Portugal cresceu menos de 1%, o que compara com um crescimento acumulado em 2015 de 1,6%. Crescemos menos até do que a União Europeia, o que nos coloca de novo
a divergir, o que nos coloca de novo mais longe do crescimento e desenvolvimento económico que nos foi prometido efetivamente por este Governo apoiado às esquerdas. Aliás, foi hoje mesmo que o Governo anunciou que baixou a estimativa de crescimento económico para 2016. E de todas as variáveis, a que está a correr pior é a variável do investimento. A previsão do investimento para este ano era que o investimento devia crescer 4,9%, a verdade é que no primeiro semestre caiu 2,7%, o que dá um diferencial de 7,6% face ao previsto. E o que Portugal tem de fazer é captar investimento, atrair investidores, granjear dentro e fora de fronteiras capitais. E por isso mesmo, nós aqui no CDS, ao contrário das bancadas mais à esquerda, sempre dissemos que faz sentido a existência de projetos próprios, que faz sentido contratualizar apoios específicos, que faz todo o sentido contratualizar incentivos precisos às empresas e aos investidores. É que muitas vezes isso é o que faz a verdadeira diferença no momento de investir. Os projetos PIN fazem sentido e fazem sentido se forem contratualizados os apoios e os objetivos, fazem sentido se forem contratualizados os incentivos, mas também as metas. E isto é duplamente importante no interior do país, porque nós sabemos que em muitas zonas é ainda mais difícil captar investimento. É ainda cedo para fazer a avaliação total deste projeto, porque o que está previsto no contrato de investimento é que esta avaliação seja feita no final de 2017. Mas, de qualquer forma, já é possível dizer o seguinte: de um investimento previsto a 54 milhões de euros, já foi feito um investimento de 85 milhões de euros, isto é, superior ao que estava contratualizado. Relativamente à previsão da criação ou manutenção de 278 postos de trabalho, neste momento o que este projeto está a assegurar são 298 postos de trabalho, isto é, superior ao que estava previsto no investimento inicial. E por isso mesmo nós cá estamos efetivamente para fazer a avaliação e para fazer a avaliação em cada um dos seus tempos, nomeadamente nos que estavam contratualizados. Mas há, Sr. Presidente, para terminar, um paradoxo que nós não podemos deixar de assinalar aqui hoje. É de facto verdade que houve em 2010 uma alteração neste projeto. E a grande alteração que aconteceu neste projeto foi a contratualização com o Estado, a alteração com o Estado de, em vez de se construir um hotel, se fazerem casas ecológicas, casas ambientalmente sustentáveis, casas que curiosamente receberam todos os prémios da especialidade. O grande paradoxo aqui é ver um partido como o Partido Ecologista, os Verdes, a preferir o betão a casas ecologicamente sustentáveis, a preferir o cimento a investimentos que hoje estão efetivamente a prestigiar a região e o país. Disse, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Costa e Silva, não vou tecer nenhum comentários. O Sr. Deputado falou de tudo menos do que interessava. Até veio para aqui com as águas do Pardal, que não tem nada a ver com o assunto. E, portanto, deixe-me só fazer-lhe uma correção. A si e ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. O aditamento ao contrato é de 2012 com o Governo PSD-CDS. Tenho aqui uma cópia, posso facultá-la se leram mal a data. Foi nesse aditamento que os postos de trabalho deixaram de ser 110, passaram a ser 58. E mais, Sr. Deputado, já que diz que só no final do contrato é que isto tem que ser aferido, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Os senhores fizeram aditamento ao contrato em 2012 e diziam assim: a Unicer compromete-se a criar 58 postos de trabalho até 31 de dezembro de 2011. Está a ver qual é a dimensão da coisa. Sr. Deputado, as ecohouses, um hotel foi trocado por ecohouses. Não sei onde é que isso está escrito, de facto elas lá estão. Bastava pintá-las de verde para afastar o tal paradoxo a que se refere. Mas, ó, Sr. Deputado, não falou do outro hotel. É porque a Unicer comprometeu-se a fazer 2 hotéis. Um foi à troca das ecohouses e o outro? Pois, não diz. Está lá as moscas.
Sr. Presidente, vou terminar dizendo que se o Estado cumpriu com a sua parte, e não foi pouco, em termos de benefícios fiscais e incentivos financeiros, a Unicer também terá de cumprir. Não é aceitável que uma empresa se instale, faça o que entenda com o projeto e com os compromissos assumidos com o Estado e se limite a levar um bem da natureza tão singular e único como são as águas gasocarbonatadas e medicinais das Pedras Salgadas e deixe as populações de Pedras Salgadas à sua sorte. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora... Vamos entrar finalmente no último... Perdão. Vamos entrar no último ponto da nossa ordem de trabalhos, que diz respeito à apreciação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal, BANIF. Tem a palavra para iniciar este ponto o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente e Srs. Deputados, naturalmente se justificam da minha parte umas breves palavras, na medida em que caberá certamente aos grupos parlamentares exprimir as suas opiniões acerca do conteúdo apurado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Pela minha parte, queria apenas dizer que me senti honrado pelo facto de ter presidido a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e que considero que foi inteiramente justa a decisão tomada por esta Assembleia da República de constituir esta Comissão, tratando-se de um caso que custou muito dinheiro aos contribuintes portugueses, que se tratou